Algumas expressões que normalmente ouvimos quando moramos em bairros de uma cidade e quando alguém precisa comprar algo que não encontra onde mora é: eu vou até o centro comprar tal coisa. Ou vamos ao centro comigo, eu vou comprar tal e tal objeto. Geralmente o centro de uma cidade é onde os comércios estão. Portanto, é onde de fato encontraremos o que precisamos. Não é à toa que as cidades grandes, as cidades maiores, elas são chamadas de grandes centros, visto a diversidade de ofertas e produtos e serviços também que elas oferecem. Esse princípio é interessante, o de que centralizamos as coisas mais importantes da vida, e onde, ao centro, converge-se tudo o que é essencial. Em tempos de desencontros, em uma época em que alguns discursos querem falar mais alto que outros, em uma época em que as pessoas não sabem para que direção correr, o mais sensato é ouvirmos não discursos supostamente salvadores, mas uma palavra correta e permanente. Também não é ficar desesperado, achando que ir para direções impensadas é a melhor solução, mas sim seguir para a direção que a Bíblia aponta. E essa direção é para o centro da vontade de Deus, pois é lá que Ele está. Quando o ser humano, por meio da palavra de Deus, compreende que Deus deve ser o centro da vida, em tudo, a prioridade exclusiva da sua existência, o ser humano encontra paz, amparo e direção. Do contrário, se eu e você vivemos para o nosso próprio prazer, buscando encontrar a tal de felicidade, fora da pessoa de Deus, sim, o que resta é desespero, choro, angústia e morte. Portanto, Deus deve ser o centro de nossas vidas. Devemos viver unicamente para a glória dele, glorificando a Deus de forma plena. Eu quero ler com você dois textos, apenas 2 versículos, em 2 textos bíblicos do Novo Testamento, que estão lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Leia comigo. Romanos capítulo 11, versículo 36. O texto fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E agora, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O texto fala assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O texto de Romanos 11:36 nos apresenta uma doxologia. O que é isso? É um hino de louvor a Deus, a quem, conforme diz o texto, pertencem todas as coisas. Por tudo que existe ser prioridade e propriedade de Deus, ou seja, toda a criação, é sua, portanto. Deus tem o direito total de posse de tudo o que existe, inclusive as nossas vidas. Todas as coisas são por meio dele, pois sua providência governa tudo o que existe, tudo depende dele. Todas as coisas são para ele, diz o texto, pois faz tudo para a sua própria glória. Se tudo é dele, por ele e para ele, devemos então dar a ele glória eternamente, reconhecendo a glória que ele mesmo exibe em toda a sua criação e em todo o seu ser. O texto de 1 Coríntios 10, 31 ensina que devemos fazer todas as coisas a fim de glorificar a Deus. E esse fazer deve ser de fato, de modo ativo e consciente, no decorrer da nossa história. Viver dessa maneira só é possível quando procuramos viver de acordo com os padrões que Deus estabelece na Bíblia, em real obediência à sua vontade. Esse viver fazendo tudo para a glória de Deus requer daqueles que assim o vivem santidade, ou seja, devem ter a consciência de que se tem um padrão bíblico para suas vidas, é porque Deus tem os chamado a viver em santidade em tudo o que fazem. Desde os mais simples atos, como comer e beber, até os maiores atos humanos devem ter um único objetivo: não a glória humana, mas a glória de Deus. Viver em santidade, debaixo da graça de Deus, requer obedecê-lo, pois não há santidade sem mandamento. E o viver o mandamento objetiva,
a glória de Deus. É importante refletirmos sobre vivermos para a glória de Deus, pois afinal, textos como os de Romanos e 1 Coríntios nos fazem olhar para fora de nós mesmos. Esses textos são de tamanha importância para a cosmovisão cristã porque, de fato, nos levam a reconhecer quem é a pessoa mais importante do universo. E ainda mais em uma época como a nossa, em que grande parte das pregações e da vida cristã de nossos dias é voltada para o ser humano, ou seja, um estilo de pregação e também de vida antropocêntrico. Muito do que se tem ouvido em púlpitos de igrejas hoje em dia coloca o ser humano como o foco central. Normalmente, nesse tipo de pregação, o que se ensina é que o objetivo principal de Deus é nos salvar, ou que somos salvos para termos a solução para nossos problemas terrenos, ou que o objeto da salvação é a felicidade humana como dádiva divina. O que todas essas abordagens têm em comum é que estão colocando o ser humano no centro. Mas o que a Bíblia ensina é que Deus é o centro, o foco e a razão de todas as coisas. O objetivo de Deus é revelar a sua glória e ter sua glória reconhecida em toda a sua criação. Quantas vezes nós olhamos um pássaro voando e louvamos a Deus pela beleza da criação? Na era da Reforma Protestante, do século XVI, 5 pilares bíblicos foram resgatados. Eles ficaram conhecidos como os solas da Reforma, os famosos solas aí, né? A palavra sola do latim significa somente. Logo, esses 5 pilares eles foram assim chamados também em latim, os quais são sola scriptura, ou seja, somente a escritura é a regra de fé e a base de fé do cristão. Somente a Bíblia é essa regra de fé. Solos Christus, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não há mediadores que possam proporcionar salvação ou pedir a Deus que nos salve, mas Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sola gratia, somente a graça de Deus é que é o meio pelo qual uma pessoa vem a ser salva, porque Deus é gracioso. Não é por obras que a gente faz que a gente é salvo. Sola fide, somente a fé em Cristo é a razão da nossa salvação. Somente quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único Salvador é que de fato, segundo a Bíblia, nós temos a salvação em nossa vida. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória, que é hoje o nosso tema aqui que a gente está pensando juntos. Afirmar só lhe deu glória quer dizer que a vida precisa ser vivida de forma teocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, tendo Deus como centro de tudo. E não vivemos como se nós fôssemos o centro. De acordo com 1 Coríntios 10:31, que a gente acabou de ler, deve ser o objetivo de tudo o que fazemos, a glória de Deus. Todos os que compartilham dessa visão radical do cristianismo fazem da glória de Deus, não da sua própria realização ou sucesso, o propósito primordial de sua existência. Isso mesmo, Jesus nos salvou para a glória de Deus, não para que a gente tenha sucesso em tudo, e não para que a gente seja realizado em tudo, e especialmente estou falando aqui materialmente, como as pessoas compreendem de forma totalmente errada que Jesus morreu para nos enriquecer. Não, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, da ira de Deus, das trevas e do inferno, e nos permitir e nos proporcionar ter uma vida eterna com Deus. Então, tudo que a gente consegue aqui, supostamente consegue, seja material, é ínfimo, é muito pequeno diante daquilo que de fato significa a glória de Deus, e especialmente a glória de Deus ali mostrada e concretizada na pessoa de Jesus, quando ele morre por amor de Deus ao ser humano pecador. A palavra glória, ela é usada para expressar as qualidades ou atributos internos de Deus. Deus não tem defeitos, mas normalmente a gente costuma dizer assim, a qualidade de Deus, um atributo interno de Deus. Ela se refere a aspectos essenciais do ser de Deus, como excelência,
dignidade, merecimento, grandiosidade ou beleza. Deus, ele é excelente em sua natureza. Deus, ele é digno em sua natureza. Deus, ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Deus é grandioso demais, até inclusive para a gente poder tentar explicar a Deus. Se ele fosse explicável, ele não seria Deus. E Deus é belo, e portanto ele nos deixou, como você pode perceber, e eu, uma natureza, uma criação tão bela como a gente conhece, apesar da destruição que o pecado causa. Na Bíblia, as frases nome de Deus e glória de Deus são constantemente usadas como sinônimos. No Salmo 8:1, por exemplo, Davi escreveu: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Usado dessa maneira, o nome de Deus pode significar as qualidades internas de Deus, bem como a revelação ou a exibição delas, como disse Davi no Salmo. Pensando nisso, nós poderíamos então perguntar: qual é o propósito final de Deus? Por que Deus criou o mundo e a humanidade? E a resposta é simples. O propósito final de Deus é ser conhecido em toda a sua glória. Como então podemos descobrir o propósito final pelo qual Deus criou tudo que foi criado? O conhecimento natural e as faculdades humanas não conseguem responder tal pergunta. A única maneira de podermos saber a resposta é por meio da palavra de Deus, a única fonte infalível de toda a sabedoria, conforme nos diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Pelo fato de a criação não proceder de qualquer propósito fora de Deus, sendo Deus imutável e superior a qualquer causa, esse propósito ele deve se encontrar no ser de Deus. O próprio ser de Deus, isso é, somente Deus, é a causa de suas atividades criadoras. Quando o mundo for consumido no julgamento final, e o tempo não mais existir, o propósito final da obra de Deus será conhecido. É o que a Bíblia afirma. A Bíblia diz que haverá o dia do juízo, e nesse dia será conhecido o propósito final em sua totalidade, na sua plenitude. Mesmo que as pessoas hoje em dia não acreditem, façam pouco caso da palavra de Deus, mas o pressuposto cristão e a crença, a esperança e a crença cristã é de que esse dia haverá. E isso é importante a gente falar aqui porque nos mostra a urgência de nós darmos atenção à palavra de Deus, crermos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Porque nós não sabemos quando esse dia acontecerá. Pode ser daqui a pouco, daqui 1 minuto, 1 segundo, daqui 1 milhão de anos. Mas que ele acontecerá, ele acontecerá. Portanto, a nossa vida deve ser para a glória de Deus enquanto estamos aqui na terra, vivendo aqui. Mesmo ainda sob o efeito do pecado na criação, nós devemos viver para a glória de Deus. Porque eternamente aqueles que viverão com ele, viverão para a sua glória. Então, nesse dia ficará evidente que Deus é a causa final de todas as suas atividades. Lembre, o ser humano não é o centro, Deus é o centro. Deus não criou todas as coisas para que eu fosse visto, eu, ser humano, fosse visto como a criação mais importante. Não, o Criador é o mais importante. Isso tem que ficar muito bem claro na nossa mente, porque aí a gente resolve muita coisa quando a gente acha que a gente é vítima de alguma coisa ou quando a gente acha que a gente é o centro de alguma coisa. Nós não somos. Deus é a pessoa que está no centro e deve estar no centro de tudo. Assim, o propósito final da criação não se encontra, portanto, na criação, mas no Criador, conforme nós lemos lá em Romanos 11:36. Deus criou tudo perfeito e desse modo demonstra o respeito supremo a si mesmo. De modo simples, Deus tem o direito de revelar aquilo que ele mais valoriza. E o que mais o valoriza, o que Deus mais valoriza, é ele mesmo. Nós não somos o centro do coração de Deus, como alguns afirmam por aí. Não somos. Nós somos pecadores que
pela graça de Deus, fomos alcançados para a vida eterna. Assim como tem pessoas que não são alcançadas e não gozarão, não aproveitarão da vida eterna com Deus. Mas o ser humano, lembre sempre disso, não é o centro de nada. Por mais que você encontre aí na história homens, né, famosos até desenhando, filosofando sobre o ser humano ser o centro de tudo, não é. É o Criador que é o centro de todas as coisas e por isso ele merece toda a honra e toda a glória. Deus criou, então, tudo perfeito para mostrar quem Ele é. Não para nos dar de presente a criação, como Ele nos deu para nós administrarmos, para que a gente usufruísse da criação para nosso próprio prazer, porque a criação é para o prazer de Deus. Contra a cultura superficial e egoísta na qual nós vivemos, essa visão radicalmente bíblica nos oferece esperança, através da afirmação de que há algo infinitamente melhor que a preocupação com o nosso ganho pessoal e felicidade. Nossa única esperança diante de um mundo tão incrédulo e egocêntrico é voltarmos a Deus, tal como Ele se revelou na Bíblia, e há a verdade de que o centro de todo o significado da vida não está em nós mesmos, mas nele. Ele é o centro do universo e a essência de toda a sabedoria e verdade. O propósito da existência deriva do desejo de Deus em ver a sua própria glória e beleza. Deus nos criou como seres humanos. Você vai encontrar lá no início de Gênesis. Para quê? Não para que eu e você vivêssemos aí, como a gente costuma falar, né, no ditado popular, belos e formosos, mas para mostrar que Ele é belo, de fato. Ele é formoso de fato, Ele é poderoso de fato, para inclusive ter poder e autoridade para criar todas as coisas como a gente conhece e até aquelas que a gente ainda não conhece, que estão aí espalhadas pelo universo. Então já é a hora de nós, cristãos, sermos chamados à verdade de que o significado da vida se encontra em dar glórias somente a Deus. Fazendo coro juntamente com o Salmo 115:1, que diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Um texto bonito, né? Onde o salmista reconhece que a glória não é nossa, é de Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é fiel a Ele mesmo. A Ele mesmo. E outro salmo, Salmo 24:1, o salmista proclama também: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Essa é uma verdade fundamental da Bíblia, em que ela afirma que Deus criou o mundo e tudo é dele. A minha vida, a sua vida são dele. Isso é tudo. Essa é a verdade sobre quem nós somos diante de Deus e quem Deus é em relação a nós. Tudo veio existir por meio das ações de uma mente criativa, de uma mente sábia. Deus é a sabedoria em pessoa, não por meio de uma sequência de eventos naturais aleatórios ao longo do tempo, como alguns creem, até ensinam isso de forma errada, de forma totalmente antibíblica. Você já se perguntou por que Deus criou o mundo? Ou qual era, afinal, o propósito de Deus em criá-lo? Possivelmente a gente já se pega, pensando durante um momento da nossa vida sobre essas questões. Por que Deus criou o mundo? Qual é, afinal, o propósito de Deus em criá-lo? Pelo menos 3 respostas a gente consegue encontrar para essas perguntas. Deus criou o mundo para ensinar aqueles que creem nele e obedecem que há um Criador. Gênesis 1:1. Deus é, aqui ilustrativamente, Deus é um livro que ensina àqueles que o leem que há um Deus que construiu tudo a partir do nada. Um pastor do passado disse que a criação é uma sala de aula onde somos ensinados.
Em um outro pastor também do passado, ele falou que ele chamou a criação de a voz de Deus que nos instrui em verdades celestiais. Que definições bonitas, né? Interessantes, que demonstram que Deus de fato se revela como nosso Criador e sustentador de tudo. Uma segunda resposta que a gente poderia pensar para que qual é o propósito de Deus em criar tudo é que Deus criou o mundo, melhor falando, para revelar aspectos do seu caráter, conforme nós encontramos em Deuteronômio 32:4. Apesar de agora enxergarmos por um vidro escuro, o mundo à nossa volta revela as características da pessoa de Deus. Não há como nós olharmos para a criação e chegarmos à brilhante ideia de que tudo aconteceu e existe por acaso. Não. A real verdade, a brilhante verdade, fato, é que Deus criou todas as coisas. A criação é um livro sem palavras, que nos oferece figuras de verdades profundamente maravilhosas reveladas na Bíblia. As coisas naturais, elas foram ordenadas com objetivos espirituais. E ainda, uma terceira resposta que a gente pode pensar. Deus criou o mundo para demonstrar as suas excelências. Deus não é limitado. Deus não tem defeitos nele. Deus, ele é perfeito. E por ser perfeito é excelente, é uma pessoa excelente. É a excelência em pessoa. Ele criou o mundo para ele mesmo ver. Apesar de Deus ter feito o mundo supremamente para si mesmo, há benefícios profundos e maravilhosos para sua criação, como há em todas as suas obras. A beleza e perfeição do mundo físico foram feitas para espelhar a beleza e a perfeição de quem? Do ser humano? Não. De Deus. Sendo assim, ao presenciar o que reflete a si mesmo, Deus é glorificado. Se o propósito supremo e divino da criação foi para que ela espelhasse as perfeições de seu Criador, o propósito final da maior demonstração da atividade criativa de Deus, criando a humanidade, deve ser o mesmo. Deus não criou o homem e a mulher para que pudessem gastar seu tempo e energia criativa com eles mesmos. É falta de bom senso quando a gente gasta todo o nosso tempo, a nossa energia, cuidando da nossa própria vida e esquecemos de glorificar a Deus. Porque o que a Bíblia aponta, e é sensato, é, conforme nos disse Romanos e 1 Coríntios, vivermos para a glória de Deus. Porque nós fomos feitos para refletir no nosso caráter e nas nossas atividades o próprio caráter e atividades do próprio Deus, das atividades de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, ou seja, tudo que nós fazemos deve refletir essa consciência que nós devemos ter de que Deus tem que ser glorificado. A Bíblia está repleta de passagens que afirmam que a glória de Deus é a razão última para a criação da humanidade. Veja, por exemplo, que Deus fala lá no livro de Isaías, por meio do profeta Isaías, né? No capítulo 43, versículos 6 e 7, ele diz assim: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus criou os seus filhos e filhas para a sua glória. Muito claro no texto de Isaías, né? Esse objetivo, essa razão para o qual nós fomos criados. Deus criou o homem, a humanidade, homem e mulher, para compartilhar de suas perfeições e qualidades. Se uma das afirmações centrais do cristianismo é a de Romanos 11:36, é importante então nós termos um entendimento claro do que significa agradar a Deus. Para dizermos de maneira sucinta, Deus só se agrada daquilo que está em conformidade, em concordância completa com a perfeição dele.
Verdadeiramente agradar a Deus pela perspectiva humana significa ser como Deus em suas qualidades morais e espirituais. A distinção entre certo e errado, bem e mal, tem seu fundamento no caráter de Deus, não em filosofias humanas e ideologias humanas, mas no caráter de Deus. Nós temos o discernimento e podemos ter o discernimento do que é certo e errado, o que é bom e o que é mal, o que é o bem e o que é o mal, fundamentados no caráter de Deus. A glorificação a Deus também é enraizada no ser do Criador. A origem da verdadeira virtude tem que ser encontrada fora da criatura e tem de ser dada a ela por Deus como uma dádiva. Para agradar ao nosso Criador, nós temos de ser renovados em nosso caráter, que foi corrompido pela queda. Isso significa que a perspectiva de Deus tem de ser renovada para nós. Como chegaríamos a refletir a perdida perfeição de caráter sem tal restauração? Impossível. O que então é a verdadeira virtude ou justiça? A verdadeira virtude está enraizada numa percepção interior da santidade e beleza de Deus. É uma visão exterior que muda para o alvo de nossos gostos e desejos interiores, de nós mesmos para Deus e para a sua glória. Essa renovação começa na mente humana, no momento em que a sabedoria de Deus é revelada a ela pelo Espírito Santo, por meio da Bíblia. Essa revelação ela resulta na percepção efetiva da beleza do ser de Deus pelo coração humano. Somente um cristão pode ter então virtude verdadeira, pois só um cristão pode se deleitar em Deus. E por que eu estou afirmando isso? Porque o cristão é quem dá atenção ao que Deus falou na Bíblia. O pressuposto de verdade absoluta do cristão é a Bíblia. É por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a palavra única, a sola escritura, a única palavra que Deus revelou ao ser humano. Então o cristão, por seguir a Cristo, é uma pessoa que dá atenção àquilo que Deus revelou em sua palavra e, portanto, só o cristão, como eu afirmei, pode ter virtude verdadeira, pois só ele, só o cristão, a mulher, o homem cristãos, podem se deleitar em Deus, por conhecê-lo. Muitos dizem que possuem o amor por Deus, mas o amor deles é somente felicidade em Deus como o doador de boas dádivas e circunstâncias agradáveis. Esse tipo de amor é verdadeiramente um amor egoísta, pois, nesse caso, Deus não é o objetivo supremo da apreciação dessa pessoa. Trata-se apenas de um amor por Deus como um provedor, como um Papai Noel. Não é um amor realmente bíblico. Muitas pessoas amam a Deus simplesmente porque Deus pode abençoá-las. Isso não é o amor que a Bíblia ensina por Deus. A Bíblia, inclusive, ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, mesmo que a circunstância seja adversa, eu preciso continuar amando a Deus, porque é Ele que me dá forças para enfrentá-las. Deus não nos isenta de problemas e dificuldades. É errado e até, diria, infantil pensar em Deus assim. Um pensamento muito limitado, de que Deus é um Deus que está ali, como eu falei, como um Papai Noel, nos dando sempre presentes, presentes, presentes. Não, Deus muitas vezes permite que a dificuldade, o problema venham sobre nós para que a gente aprenda a depender mais dele. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Filósofos, moralistas e seculares que tentam enraizar virtude moral ou alguma ética corporativa falharão mesmo em suas ações mais nobres. Porque o lado sombrio da natureza não muda por esforços do mero idealismo humano. O ser humano não consegue mudar o que está de fato errado lá dentro, que é o coração corrompido pelo pecado. Somente Deus pode fazer isso e trazer o ser humano a ele mesmo. O que os filósofos procuram é honroso. Sim, há uma boa intenção. Porém, os meios que são usados para isso são inadequados e frágeis para ter sucesso nessa busca pela mudança interior fora de Deus. Glorificar a Deus significa ter a natureza de Deus restaurada em nós. Isso só vem por meio da renovação da vida de Deus na alma. E a maneira de experimentar isso é através do que a Bíblia define como sendo o retorno da humanidade a Deus.
O ponto determinante da conversão a Cristo é o dom de Deus de um novo princípio que se aloja no coração humano. Esse princípio é a própria vida de Deus, é o amor de Deus. Somente esse amor é o fundamento da verdadeira virtude e moralidade, e é a razão exclusiva para glorificarmos a Deus. Reflita comigo. Eu e você temos a consciência de que fomos criados por Deus para refletir e manifestar a sua glória aqui na Terra? Portanto, eu e você precisamos, na prática da vida, no estender a mão ao outro, no auxiliar alguém que precisa da nossa ajuda, na vivência e convivência em família, viver todos os dias para a glória de Deus. Pensando em tudo isso, eu gostaria de te convidar. Vamos comigo ao centro? Para quê? Para adquirirmos o que de fato é essencial e primordial para as nossas vidas, a glória de Deus. Só lhe deu glória.